pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática financeira, tudo bem? Hoje nós estaremos falando da segunda aula da unidade 1. O assunto a ser apresentado hoje é capitalização simples, ou como ela é mais conhecida, regime de juro simples. O regime de juro simples, ele se trata de progressão aritmética, tá? Aonde um valor inicial aplicado ou remunerado a uma taxa gerará valores de juros fixos durante o período do contrato, tudo bem? Um exemplo é, se você vai pegar o empréstimo de R$10.000, aonde a taxa é de 3% ao mês, tudo bem? Irá pagar o valor final dessa operação todo, o valor que você pegou no início do contrato, mais os juros desse período, lá no final, de uma única vez. Como é que vai funcionar isso? Então, os R$10.000 irão gerar R$300 de juro por mês. Tudo bem, pessoal? E será fixo, tá? É progressão aritmética de verdade. Então, você pagará R$300 no primeiro mês, R$300 no segundo, no terceiro, e assim por diante. Quer dizer que quando chegar o final do contrato, você irá pagar os 10.000 que você iniciou a operação, mais R$300 por mês durante todo o período contratado, tá? Nesse cálculo, nós podemos entender o seguinte, que o valor final da operação dará R$13.600. Nesta aula, nós iremos fazer o seguinte, nós iremos fazer alguns cálculos da onde partem do valor do capital, o valor inicial, lembram da primeira aula? O valor inicial para encontrar o valor final, tudo bem? Podemos também fazer inversamente esse cálculo, partindo de um valor futuro do montante para o valor inicial, tudo bem? Como é feito isso, pessoal? Nós temos que, dentro do contexto, entender qual é uma fórmula que será aplicada, tá? A fórmula segue a seguir. Nós faremos a substituição das variáveis pelos valores que estão dentro do problema, tudo bem? E sempre temos que pegar o valor da taxa que será dada no problema e fazer a divisão por 100 para aplicar dentro da fórmula, tá? Temos que entender o seguinte, que após um determinado período encontraremos um resultado decorrente de remuneração de taxa e período contratado. Então, quer dizer que se você pegou R$10.000 por um ano, pagando 3% de juro ao mês, fechou nos 13.600 a final do contrato, tá? Percebam, né? Não houve mudança no valor do juro, o juro foi sempre fixo, 3% de 10.000 dá R$300 por mês. No regime de juros simples, existem alguns cálculos que serão feitos. Nós partiremos do valor presente para encontrar o valor final, o montante. Nós poderemos partir do montante para encontrar o valor inicial, né, o valor presente. Faremos cálculos das taxas, né, para descobrir qual é a taxa de uma operação, onde você pega um valor de R$10.000 no início da operação, vai pagar R$12.000 durante 5 meses e quer descobrir qual é a taxa mensal que foi atribuída nessa operação. Faremos cálculos do tempo, né, do tempo de uma operação, quanto que é necessário, quanto tempo será necessário guardar o dinheiro para que você chegue num valor desejado. E agora nós iremos fazer alguns cálculos, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês duas formas de vocês fazerem o cálculo, tá? Mas o mais importante é que quando você pegar uma fórmula, quando estiver presente diante de uma fórmula, sempre faça o seguinte, leia os exercícios tranquilamente, com calma, preste atenção e pontue nos exercícios os valores, né, as variáveis que eles serão atribuídas, tá, pessoal? O grande problema é que
geralmente as pessoas leem correndo com um pouquinho de pressa e não identifiquem aquele valor, a variável correta. E isso gera problemas na hora de fazer os cálculos, tudo bem? Aqui nós vamos mostrar passo a passo como vamos elaborar cálculo a cálculo. O exemplo 2, né? O exemplo 2 ele diz o seguinte: o empréstimo de R$10.000 foi feito com a seguinte condição. Seria pago após 3 meses com uma taxa de 2% ao mês. Tá? Então, o valor a ser pago será de R$10.600. Eu já entrego a resposta aqui no exemplo, tá, pessoal? Beleza? Mas como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Tá? Então é o seguinte, se eu vou pegar R$10.000, né, o que eu quero saber é o seguinte, pessoal. Eu quero entender o que é o montante. O montante será o valor que eu vou pagar lá no final da operação. Então, 10.000 é o dinheiro que eu estou pegando agora. Percebam, olha só como que eu escrevi 10.000, gente. Eu não coloquei nem ponto, nem vírgula, porque não precisa. Tá? É um número inteiro aqui, tudo bem? Não coloca ponto. Às vezes a pessoa coloca ponto aqui, ó, e vai digitar assim na sua calculadora, né? 10.000, vai achar que está escrevendo 10.000 e não está, tá, pessoal? Está escrevendo 10. A calculadora vai entender como 10. Você colocou o ponto e o ponto é vírgula, tudo bem? Então, 10.000 aqui, ó, sem nada, ó, do jeito que está aqui. Vezes, abre o parênteses, 1, mais a taxa. A taxa é 2%, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir a taxa por 100. 2% dividido por 100 vai dar 0,02. E o prazo, ele também está em mês, né? A taxa são 2% ao mês e o prazo foi dado em meses também, olha só, 3. Então, o que a gente vai fazer? O que eu não tenho e o que eu não mexo, eu repito, olha só, eu não tenho montante e eu não vou mexer nos 10.000, porque primeiro eu preciso fazer tudo que está dentro do parênteses aqui, ó, tá? Este 1 a gente vai repetir, porque está somando. Tá? O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu vou fazer o que está aqui, ó, multiplicando 0,02 vezes 3. Vai dar 0,06. Tá? Vamos seguindo. Repito de novo, montante. Meu M ficou um pouquinho feio, mas não tem problema, né, gente? Tá? Agora sim, vou fazer a soma. Ó. 1 mais 0, 1. Repito tudo que está depois da vírgula. Não é isso? Tá? Agora eu vou entrar com a resposta final, pessoal. Agora a resposta final, agora sim. Então eu vou pôr o cifrãozinho aqui, ficou feio, mas não tem problema, não é isso? Tá? E vai dar quanto, pessoal? R$10.600. Nesse final aqui você vai multiplicar 10.000 vezes 1,06. Então, esta aqui é a resposta do exemplo 2. Continuando na aula 2 da unidade 1, agora a gente vai fazer cálculo do capital. Anteriormente a gente fez o cálculo do montante, né? Agora eu vou fazer o cálculo do capital, tá? O cálculo do capital eu posso fazer de dois jeitos, né? De alguns jeitos. Mas vamos adotar um jeitinho certo aqui para cada exemplo, tá? Então no primeiro exemplo aqui, pessoal, eu tenho o primeiro exemplo, gente. Que ele foi dado desta forma aqui, ó. Calcule qual foi o capital inicial de uma operação financeira que após 10 meses e com uma taxa de 3% ao mês gerou R$ 1.200 de juro. Percebam, gente, ele não entregou para vocês aqui o montante. O que ele entregou foi o juro. Então, para este caso, quando eu não tenho montante, a fórmula é essa aqui, ó. Percebam? Capital igual juros dividido pela taxa vezes o tempo, tá? Então, se eu não tenho montante, né, eu tenho que utilizar esta fórmula aqui, beleza? Então, é o seguinte, olha só, pessoal, ele diz que o tempo da operação dele foi de 10 meses, certo? Tá? E que a taxa utilizada foi de 3% ao mês. O que a gente tem que lembrar, galera? Tem que lembrar que a gente tem que dividir essa taxa por 100, tudo bem? E que gerou um juro de R$ 1.200. Então, vai ficar aqui em cima, R$ 1.200, que é o valor do juro, tudo bem? Tá? Dividido, gente,
pela taxa, que são 3% ao mês, mas a gente tem que dividir isso aqui por 100, né? Se eu colocar 3% aqui, não vai dar certo. Então, já coloco ela dividida por 100. Eu divido fora, né? Divido em outro lugarzinho que eu faço a anotação. E aqui eu já venho com ela feitinha, ó. Vezes 10, que são os meses dessa operação, tá? Então, vamos seguir, né? Então, aqui embaixo, primeiro eu vou resolver lá embaixo, tá bom, pessoal? Olha só, 1.200 dividido 0,03 vezes 10 vai dar 0,3, tá? Que vai nos dar um resultado seguinte. Agora eu vou dividir 1.200 por 0,03, tá? Agora eu vou pedir até a ajuda da minha calculadora, beleza, gente? Olha lá na HP, gente, olha como a gente faz essa continha aí na HP aqui facinho, olha só, ó. 1.200, a gente registra o Enter primeiro. Ó, tá com um monte de zero lá, eu não preciso desse monte de zero, né? Vou dar um F2 aqui, ó. Vou ficar com as casas decimais bonitinhas aqui, tudo bem? Ó, estão vendo? Tá? Então, 1.200 dividido por 0,30. Então, na HP a gente faz o seguinte, a gente entra com o primeiro número, né? Ó, 1.200, certo? Registra. Entro com o segundo número, que é o 0,30 que tá aqui, ó. Ó, o 0,30 aqui, não é isso? E aperto o botão divide. Opa! Quer dizer que ele investiu R$4.000. E que após 10 meses, com uma taxa de 3% ao mês, ele lhe rendeu R$1.200 de juro. Tudo bem? Então, exemplo 1 é isso aqui, pessoal. Tá? Não tem muita coisa para fazer. Beleza? Tudo bem? Pessoal, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos continuar com o cálculo de capital, tá? Ainda da unidade 1, tá? Da aula 2 da unidade 1, pessoal. Eu dei o primeiro exemplo, né? Agora eu vou entrar com o segundo exemplo, tá? Olha só, montante de uma aplicação foi resgatado em sua totalidade, tá? Calcule o valor inicial desta aplicação, considerando que o prazo investido foi de 2 anos, a taxa aplicada, né, foi de 1% ao mês e o valor resgatado foi de R$62.000, tá? Então ele passou para a gente o valor do resgate dele, que a gente vai entender como montante, R$62.000. Ele passou o prazo, 2 anos, tudo bem? E a taxa aplicada foi de 1% ao mês. Tá? Agora temos só uma coisinha aí, né? O período está em ano e a taxa está em mês. Então, o que a gente vai fazer? Vou transformar o período que está em ano em meses. 2 anos, vou utilizar 24 meses, tudo bem? Agora é o seguinte, gente, olha só. Como, neste caso, ele deu o valor, tá? Ele deu o valor do montante para a gente, que fórmula que eu vou utilizar, gente? É uma fórmula parecida com a anterior, mas com um detalhezinho pequeno. Olha só, é o capital, tá? Ele é igual o montante dividido por 1 mais I vezes N. Tudo bem? E agora a gente vai fazer as substituições, tá? O capital eu não conheço. Ainda quero descobrir o capital, né? Montante, ele já me passou o valor do montante, que são R$62.000. Gente, aqui nós temos uma fórmula, não é isso? Ó? É isso aqui, ó. 1 mais... Qual que é a taxa que ele passou no exercício? 1% ao mês? Então eu tenho que dividir 0,01 vezes 2 anos. Opa, ele deu prazo em ano, deu a taxa em mês, vou transformar tudo em mês. 2 anos são igual a 24 meses. Então vai ficar 62.000 dividido por tudo isso aqui, galera. Beleza? Vamos lá, então, olha só. Capital igual 62.000. Tudo bem? 1 mais... Vou fazer essa multiplicação primeiro, olha só. 0,01 vezes 24 vai dar o quê, pessoal? 0,24. Continua a conta. Vou fazer o passo a passo, tudo bem? Mas não demora. 62.000 dividido por quanto, gente?
E agora soma 1 mais 0, 1. Repito tudo que tem depois da vírgula. 62.000 dividido por 1,24. Este será o nosso capital. Agora, como é resposta, né? Como eu vou entregar a resposta, agora eu vou vir com isso aqui tudo bonitinho, tá certo? Tá bom? Então, dá uma olhada, gente. Vou utilizar HP de novo, olha só. 62.000, Enter, tá? 1,24, divide. Quer dizer que ele investiu 50 mil reais. E após 2 anos, com o seu dinheiro rendendo 1% ao mês, chegou a um saldo de 62 mil reais. Beleza? Então tá aqui o exercício 2, né? O exemplo 2 do material de vocês aí, tá? Da unidade 1, a gente falando em encontrar o valor do capital. Pessoal, continuando, tá? Na aula 2, tá? Da unidade 1, agora nós vamos calcular o valor do juro, tudo bem? É importante a gente saber o valor do juro. Agora é o seguinte, a gente vai começar aqui no exemplo 2, né? Porque o exemplo 1 tá muito tranquilinho, né, gente? Porque no exemplo 1 tá muito claro, né? Que o valor do juro é a diferença entre o valor do capital e o valor do montante, tudo bem? Essa diferença entre os valores, não é isso? Nos dá o valor do juro. Agora, quando eu não tenho o valor do montante, né, fica mais difícil de eu fazer a conta, tá? Então vamos para o exemplo 2, porque o exemplo 2 ele tem um problema exatamente assim, tá? Olha só, qual o valor do juro obtido se o capital de 8 mil reais for aplicado por 4 meses com taxa de 0,5% ao mês, tá? Então, eu tenho o valor do capital, que é o valor de partida, eu tenho o período dessa aplicação e eu tenho a taxa dessa aplicação. O que eu não tenho é o valor do juro, tá? Então, para isso, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou pegar juro, e eu sei que o juro é igual capital vezes a taxa vezes o prazo, tá? Vou fazer as substituições. E aí eu continuo com o juro aqui, eu não sei o valor dele, não é isso? Agora, o capital são 8 mil reais. A taxa, ela é de 0,5% ao mês. Muito cuidado, gente. Dá uma olhada, olha só. Se você fizer isso na sua calculadora, você estará se arrebentando, gente. Se você estiver trabalhando com poucas casas decimais na sua calculadora e dividir por 100, olha que resultado que você vai ter, 0,01, e não é verdade. Então, o correto aqui é você trabalhar com pelo menos 4 casas decimais, pessoal, tá? Então, se você der um F4 aqui na sua calculadora, olha só, abriu 4 casas decimais. Agora sim, ó, se eu dividir 0,5 por 100, vai me entregar o número correto, olha só, 0,005, tá? Nós temos que dividir a taxa por 100, sempre, tudo bem? Vezes 4. E agora, pessoal, é multiplicação direto, né? Não tem ordem, né? Não existe, eu não preciso multiplicar esse por esse. Não, eu posso multiplicar 8.000 vezes 0,005 vezes 4, direto, tudo bem? Tá? Vamos lá. 8.000 Enter 0,005 vezes, tá? 4 vezes. Quer dizer que o valor do juro desta operação será de R$160. Vamos lá então, voltando aqui, olha só, nós vamos fazer o exemplo 1 do cálculo de taxa, tudo bem, pessoal? Ainda tá, da aula 2 da unidade 1, tudo bem? Olha só, pessoal, para eu calcular a taxa, eu preciso de algumas informações, tá? Eu preciso do valor do juro para encontrar a taxa, porque a fórmula que a gente vai utilizar é essa aqui, ó. Ó, o juro tá aqui em cima, ó, pessoal. Tudo bem? Tá?
E o juro será dividido entre o capital inicial e a taxa. E a taxa não, perdão, e o prazo. O juro está aqui em cima. Não entra montante neste cálculo, tá? Então, no caso, se no exercício ele te deu capital e montante, você terá que descobrir o valor do juro para poder fazer o exercício. Tudo bem? Olha só, vamos aqui para o exemplo 1. Pessoal, calcule a taxa onde um capital de R$20.000, que gerou um juro de R$4.000, após 5 meses aplicado. Tá? Quer dizer, o valor do juro foi dado no problema. Tá bom, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Qual é o valor do juro? Primeira coisa, a gente vai fazer as substituições. Pessoal, a substituição é tudo no exercício. Beleza? É tudo. Se você não fizer as substituições corretas, o teu exercício estará comprometido. Tá? 20.000, que é o capital, vezes o tempo. Pessoal, agora percebam uma coisa. Esses números de baixo aqui tendem a ficar enormes, tá? Ficarão grandes. Olha só, 4.000, que nós temos aqui, dividido por quanto, pessoal? 20.000 vezes 5. 100.000 reais, tá? Como é que a gente vai fazer essa conta aqui, pessoal? Dá uma olhada só. 4.000, enter, 100.000, divide. Vai dar 0,4. Só que tem uma questão, não esqueçam que está escrito no material de vocês. Sempre ao final, tá, dos cálculos de taxa, você tem que multiplicar o resultado por 100. Quer dizer que a resposta para esse exercício é de 4% ao mês. Beleza? Você não pode esquecer de fazer isso aqui, pessoal. Olha, você tem que multiplicar este resultado por 100. Beleza? Tá bom? Vamos lá, pessoal. Cálculo do prazo, tá? Ainda dentro da aula 2 da unidade 1. Tudo bem? Vamos utilizar o exemplo 1 aqui para a gente poder fazer esse exercício, tá bom? Agora, a primeira coisa, eu vou identificar a fórmula que eu vou utilizar para isso. Para eu calcular o prazo, eu terei o N, que é o nosso prazo, não é isso? Tá? Para isso, eu vou precisar dividir o valor do juro pelo capital investido mais a taxa que foi aplicada. Tá bom? Então, agora sim a gente consegue calcular o prazo, tá bom? Então vamos lá, olha só. No exemplo 1, tá, que está aí no seu material, ele diz o seguinte: se eu depositar hoje o valor de R$30.000, sendo este valor remunerado a uma taxa de 2% ao mês, em quanto tempo chegarei a um montante de 36.000? O que acontece é o seguinte: esse indivíduo, essa pessoa, ele tem R$30.000, né? E ele quer aplicar esse dinheiro, tá? E ele quer chegar a um saldo de R$36.000. Ele já tem um valor que ele idealizou na cabeça dele. E ele sabe que a aplicação dele rende 2% ao mês. Ele quer saber que tempo, né? Quanto tempo isso vai acontecer. Tudo bem? Agora percebam, R$36.000 não é valor do juro. R$36.000 é montante. Não é isso? Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu vou ter que pegar os R$36.000, certo? E subtrair o valor que ele está investindo, que são os 30.000. Quer dizer, R$6.000 é o valor do juro, que é o que vai entrar aqui. Se você colocar R$36.000 aqui em cima, a sua conta não vai bater, beleza? Então, será R$6.000 dividido por 30.000, certo? Vezes a taxa que está sendo aplicada, que é de 2%. Nós temos que dividir por 100. Não é isso? Então vamos lá, vamos continuar. Vai ficar 6.000, certo? Que é o valor do juro. 30.000 vezes 0,02, quanto que vai dar isso, gente? R$600, não é? Olha só, 30.000, 0,02 vezes R$600.
Quer dizer que, para eu colocar 30 mil reais num banco, né, em alguma aplicação, né, e chegar a 36 mil reais, com meu dinheiro rendendo 2% ao mês, tá, vai ser necessário que se passem pelo menos 10 meses. 6 mil dividido por 600. Beleza? Tá bom? É tranquilo, não é, gente? É uma questão da gente encaixar os números no local certo e depois fazer a continha, até com o uso da calculadora mesmo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido os cálculos. Tudo bem, pessoal? E assim nós finalizamos a nossa aula. Vejo vocês na próxima aula. Até lá, pessoal!